Olá, terceiro ano, estamos de volta com a disciplina de História, livro 3. Vamos começar no nosso livro a partir da página 230 e vai até a 239. Hoje nós vamos falar sobre espaços de poder nas cidades do passado. Tá? Aqui mostra uma cidade bem antiga, né? E aí nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. No passado, o Brasil, ele não era um país independente, ele era completamente dependente, tá? Mais uma colônia do Reino de Portugal. Ele era completamente dependente de Portugal. Naquela época, para ocupar cargos do governo das vilas ou das cidades, era necessário ser homem, ter mais de 25 anos de idade, ser católico e comprovar renda suficiente. Nossa, tinha que ter isso tudo, né? Quando a pessoa preenchia esse requisito, esses itens todos pedidos, ela era chamada de homem bom e poderia exercer funções. Fora disso, nada. Exercia funções aonde? Na administração e na política, tá? Como vereador, ocupar um cargo na Casa da Câmara, na cadeia da vila ou na cidade. Aí merecia um cargo se tivesse esses requisitos. Os vereadores, eles eram responsáveis por cuidar da justiça e da segurança nas vilas e nas cidades. As cidades coloniais, elas abrigavam importantes instituições administrativas, né? As casas da Câmara e cadeia eram construídas na região central das cidades. E aqui mostra a região central da cidade, parte por parte, mostra a igreja católica, que ficava na praça central, os locais do governo, como a casa da Câmara da cadeia e a cadeia, que ficavam próximos à praça. Mostra também cidades coloniais que cresciam ao redor da praça. Mostra que na praça principal das cidades coloniais, ficavam os pelourinhos, que simbolizavam a justiça e o poder de Portugal. Bom, nós vamos ver aqui na página 231, tá? Tudo isso aqui que eu falei, em volta da praça, né? Que são as cidades coloniais. E o que acontecia? Naquela época, as casas, elas não tinham abastecimento de água. Era necessário buscar buscar água na fonte, tá? Da cidade. Por isso, construíram uma fonte pública que era comum. A água das fontes também era destinada aos animais, como cavalos, mulas e outros. Então vamos lá, vamos ver aqui a construção, né, que eles fizeram, né, para obter água, certo? Ainda na página 231. Lá na página 232, dando continuidade, nós vamos falar sobre as vilas, né? Nessas cidades do Brasil colônia, tinham vilas. E a maneira de viver, na maioria dos moradores, era bem modesta. No Rio de Janeiro, as casas eram simples e cercadas por uma pequena horta. Elas eram construídas com madeira e pedras e tinham poucos móveis. Além disso, quase não havia movimento nas ruas. Era tudo bem isolado, né? As pessoas usavam carroças como meio de transportes, carroças puxadas por cavalos, para se deslocarem de um lugar para o outro. Não tinha carro, não tinha moto, nada disso, né? Não tinha Uber, nada disso que temos hoje. Existiam poucas ruas, calçadas de pedra, a maioria delas eram caminhos de terra, não era asfaltada. Ficava cheia de barro, dificultando a circulação das pessoas e a de cargas. Nesses casos, o meio de transporte mais comum eram carros de boi, pois conseguiam passar por cargas pesadas por qualquer terreno, devido a essa dificuldade. Bom, lá na página 233, vocês vão realizar atividades. Diz assim, a número 1. Na cidade existe uma construção que é um símbolo de justiça do poder de Portugal. Esta construção é letra C, pelourinho. Número 2. Na cidade colonial, aqui Marcela chegou, existe praça central, que foi aquela praça lá que nós vimos.
Nessa praça, ela encontrou, resposta, letra A casa da Câmara e cadeia e a Igreja Católica. Número 3. Marcela esqueceu sua garrafinha de água e está com muita sede. Onde ela pode encontrar água para beber? Letra B. Na fonte. Marcela é essa menina lá de cima, tá? Aí na página 233. A Marcela fez uma viagem ao passado e através dessa viagem nós vamos ver tudo que nós estudamos aqui e marcar as questões abaixo corretas, tá? Número 4, continuando. Marcela avistou alguns homens conversando na praça. Eles são vereadores e logo terão a reunião na casa da Câmara e cadeia. Eles são conhecidos como aqueles homens que tinham que preencher todos aqueles requisitos. Homens bons. Número 5. Marcela resolveu visitar alguns moradores que moram mais longe. Como está chovendo muito e ela tem muitas malas, é melhor usar como meio de transporte muita chuva. As ruas não são asfaltadas. Precisa de uma carga pesada, né? Para passar, então ela vai usar o que? Letra A, carro de boi, certo? Foi o que nós aprendemos anteriormente. Dando continuidade, na página 234, nós vamos falar sobre o Paço Municipal. Com a proclamação da República no Brasil, em 1889, as casas da Câmara e cadeia deram lugar aos espaços municipais. Nesses prédios trabalhavam os prefeitos da cidade. Vocês vão observar, tá? Onde os prefeitos das cidades trabalhavam. E tem um questionário aí para vocês responderem. Observe a imagem, essa imagem que eu mostrei agora. E vocês vão dizer em qual cidade a foto foi tirada. Essa foto foi tirada em Juiz de Fora. Podem responder aí. Letra maiúscula, Juiz de Fora. Letra B. Calcule há quantos anos essa foto foi tirada. Bom, vocês irão responder, né? Se o ano for 2020, a foto terá sido tirada há 92 anos. Letra C. Circule na imagem os meios de transporte utilizados e em seguida escreva o nome de cada um. O que é que nós vamos observar aí nessa imagem? Vocês vão escrever aí, ó, um bonde, automóvel e carroça. Isso tudo nós estamos vendo aí. Um bonde, logo de frente, mais à frente um automóvel e atrás uma carroça. Podem responder. Na página 235, nós vamos falar sobre os espaços de poder nas cidades da atualidade. Já estamos vindo para a atualidade, tá? O que nós vimos até agora, que as cidades têm construções e que estão estabelecidas em seus órgãos administrativos durante o período colonial. Essa construção era a Casa da Câmara e a cadeia. Na atualidade, essas construções que abrigavam os órgãos de administração são as prefeituras e as câmaras municipais, agora na atualidade. O prefeito, o vice-prefeito, eles trabalham na prefeitura e são responsáveis por administrar o município, mantendo os serviços prestados à população, como o transporte, a saúde, a educação, e realizando obras públicas que ganharam a qualidade de vida dos moradores na cidade. Já os vereadores elaboraram e aprovaram leis municipais e trabalharam nas câmaras municipais. E aí nós vamos ver algumas construções, que é o Palácio da Cidade e o Palácio Felipe Camarão, e o Palácio da Cidade e a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. São essas duas imagens aqui mostradas na página 233, certo? Desculpe-me, na página 235. Na página 236, teremos outra atividade para realizarmos. Diz assim: você estudou que o Brasil colônia, somente os homens bons, aqueles que preenchiam os requisitos pedidos, né, podiam exercer função política. Então agora nós vamos resolver a carta enigmática, né? Vocês vão fazer leitura através dos desenhos. O prefeito e os vereadores são escolhidos aí vocês vão juntar as imagens, tá? E vocês vão encontrar lá no número 1 a palavra voto.
Prefeito e vereadores, eles são escolhidos através dos nossos votos, né? De nós, a população. E isso geralmente ocorre no mês de outubro, tá? Quando tem eleição para vereador, para prefeito e até mesmo para presidente. Vamos lá. Lá embaixo diz assim: o voto ocorre em uma eleição. É a resposta de baixo, tá? Vocês vão ler as imagens, vão chegar à conclusão da palavra eleição através da carta enigmática, tá? Enigmática. E vai juntar os desenhos e vai formar a palavra. Bom, embaixo, de olho no local, com a ajuda de um adulto, desenhe um mapa da sua cidade. Esse mapa pode conter prédios públicos, as principais ruas, as praças e os locais mais relevantes para você, tá? Então vocês vai desenhar do jeito de vocês o mapa da cidade de vocês, tá? Essa é a atividade na página 236. Na página 237, nós vamos falar sobre a capital do Brasil, tá? A capital do Brasil, vamos ver que todo país tem uma capital política, ou seja, uma cidade onde os responsáveis pelo governo administram o país, certo? E aqui nós vamos ver através dessa imagem, tá? A capital do Brasil. É a imagem de construção de Brasília. Mais abaixo, nós vamos falar sobre o Juscelino Kubitschek. Quem foi Juscelino Kubitschek? Foi o presidente do Brasil no ano de 1956 a 1961. Ele se formou em medicina e em 1934 ele iniciou sua carreira política. Foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e depois se tornou governador do estado de Minas Gerais. Seu lema da campanha era 50 anos em 5 e o seu objetivo era fazer o Brasil se desenvolver e se modernizar. Foi o responsável pela construção de Brasília. Então, Juscelino Kubitschek foi responsável pela construção de Brasília. Fica aí uma curiosidade para vocês, tá? Na página 238, nós vamos falar sobre a Praça dos Três Poderes. Essa praça, ela fica em Brasília, tá? E é um lugar onde estão localizados as sedes dos três poderes. Eles fazem parte de um sistema político chamado de república. Por isso o Brasil é considerado um país republicano. E aí nós vamos observar o poder executivo e o legislativo. O executivo, ele tem como função administrar os recursos públicos e executar as leis do país, tá? Do estado e do município. Quem exerce esse poder em Brasília é o presidente da República. Já no legislativo, no poder legislativo, é por meio do Congresso Nacional e é responsável por elaborar e aprovar as leis, além de fiscalizar os outros poderes. As pessoas responsáveis por ele são os deputados federais e os senadores. E tem também o poder judiciário, que é responsável por fazer com que as leis elas sejam o quê? Cumpridas e resolver conflitos, né, que envolvam os cidadãos. Os responsáveis por esse poder são os juízes e o Supremo Tribunal, certo? E isso, né, é que funciona cada um dos três poderes, né? Faz o país funcionar, que é esses três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles possuem o quê? Responsabilidade, né? Em nossa Constituição Federal. Isso é muito importante, tá? Para vocês gravarem aí. Bom, lá na página 239, vocês irão realizar outra atividade. Vocês vão observar a imagem e vão responder. Lá na página 239, tá? Que é a nossa última página. Bom, a imagem mostra a representação dos três poderes, conforme vimos nas fotos anteriores. Qual deles você considera mais importante? Aí a resposta é pessoal, vocês vão dizer qual é o mais importante, se é o legislativo,
se é o poder executivo ou se é o judiciário, e vão responder por quê. Lá na página 238 eu já expliquei. Número 2, imagine que quando você crescer, você trabalhe no poder que considera mais importante. Quais funções você colocaria em prática? Também uma resposta pessoal, vocês que irão responder aí como é que vocês querem colocar em prática. E depois vocês vão fazer um desenho, tá? Representando as ações que você imaginou colocando em prática e que vocês vão exercer, ok? Lá no nosso livro Ficha, nós vamos realizar a página 125 até a página 128. Eu vou deixar como atividade para vocês realizarem, tá? Em casa, em cima do que eu expliquei. Eu vou deixar anotado aqui, tá? O livro e a ficha. Livro nós fizemos, ficha eu vou deixar para vocês fazerem em cima da explicação, ok? Um beijo e até já!